Bom dia, bem-vindos a este momento de culto, onde o Senhor Jesus mais uma vez vem ao nosso encontro para nos abençoar. Estamos na época de Advento, semana passada foi o primeiro domingo no Advento, hoje é o segundo domingo no Advento. E com isso, nós acendemos a segunda vela da coroa de Advento. Essa segunda vela que será acesa é chamada de Vela de Belém. Vela de Belém nos lembra que o nascimento de Jesus não foi um acaso. Deus preparou tudo, cada detalhe, para que a vinda de Jesus de fato acontecesse. Quando nós acendemos a vela de Belém, nós ouvimos João Batista, por exemplo, dizer na leitura do Evangelho: preparem o caminho do Senhor. A vinda do Rei requer preparação. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Salvador, que Deus salvará vocês. Essa é a mensagem de Advento. Arrependimento. O nosso mundo é tão corrido e nós temos tantas atividades, tantas distrações, que nós corremos o risco de viver apenas por viver, deixando a vida nos levar. Mas em nossa vida, o Natal não deve ser algo corriqueiro, que nós vivenciamos sem prestar atenção. O Advento nos convida a essa reflexão, ao pedido de perdão, a voltar para o caminho certo. E enquanto nos alerta para isso, João Batista também aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a chama da segunda vela nos traz paz. Quando nós lembramos que Jesus veio, vem hoje e virá no último dia como nosso Salvador. Assim nós iniciamos este culto cantando o primeiro cântico 8 do Inário Luterano. Jesus em majestade virá do eterno Pai. O Rei nos quer salvar, é vida e luz do mundo, em seu amor profundo virá nos visitar. Ó, preparai a via ao príncipe da paz. Só ele é nosso guia, auxílio e graça traz. A estrada endireitai, de corações aflitos, por causa dos delitos, ao Rei vos entregai. Preparem tua graça, meu coração, Senhor. Eu nada queira e faça contrário ao teu amor. Oh, vem em nós morar, pois tu baixaste ao mundo em teu amor profundo, a fim de nos salvar. Lembramos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo e que nos acompanhará durante este culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão. Para que sejas temido. Neste momento, vamos refletir à luz da palavra de Deus, à luz dos 10 mandamentos, como anda a nossa vida, quão tortuosos estão os nossos caminhos para confessar os nossos pecados mais íntimos diante de Deus. Ó Deus, gracioso Pai, sou pecador desde a minha concepção e ainda tenho pecado por pensamentos, palavras, ações e omissões. Confesso-te todos os meus pecados e iniquidades com que te ofendi, e sei que mereço o teu castigo agora e eternamente. Lamento de todo o coração e sinceramente me arrependo. Peço-te, ó Deus, que por tua infinita bondade e por causa da santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, sejas gracioso e tenhas misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Por causa desta vossa confissão, eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, nós podemos começar o culto de fato com o introito. E para o dia de hoje, segundo domingo no Advento, será o Salmo 85, que nós faremos a leitura de maneira responsiva. Favoreceste a tua terra, Senhor. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. E retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos? Para que em ti se alegre o teu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. E concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem. Para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom. E a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém.
Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Christe eleison. Ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Senhor Deus, age em nossos corações para prepararmos o caminho ao teu único Filho, para que pela sua vinda sejamos capacitados a te servir com a mente purificada. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Queremos ouvir a palavra do nosso Deus e a leitura do Antigo Testamento está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 11. Ouçamos a palavra do Senhor. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. E as que amamentam, ele guiará mansamente. Até aqui a palavra. Queremos ouvir agora a leitura da epístola, conforme registrado por Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 14. Ouçamos a palavra do Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Nina, é 2 Pedro Sim. 3. Perdão. Eu estou lendo a 1 Pedro. Segunda Pedro.
Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pareça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão, um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, e apressando a vinda do dia do Senhor. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Até aqui a palavra. Agradecemos a diaconisa e aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência às palavras do Senhor, conforme registradas no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. E assim está escrito: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta de fé, nós confessamos aquilo que nós cremos com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar? E eu convido o pequeno Paulo para vir aqui à frente conversar um pouquinho com o pastor. Bom dia. Tudo bem? Vamos sentar aqui rapidinho. Hoje, você que está de Sonic, né? Ótimo. O que um pastor faz?
Hoje em dia o pastor é aquele que cuida de uma igreja, né? Mas também tem um outro tipo de pastor. Um pastor que cuida de ovelhas, isso mesmo. Hoje na leitura, no finalzinho da leitura de Isaías, a gente viu que Deus, ele fala dele como se fosse um pastor. E nós como se fôssemos ovelhas. Um dia, Deus vai pegar, vai nos apacentar, ele vai cuidar da gente, ele vai nos pegar pelo braço para nos carregar, e ele vai amamentar, ele vai cuidar de maneira toda especial daquelas pequenininhas, das ovelhas pequenininhas. Se a gente transporta isso para a nossa realidade, quem é o pastor hoje que está cuidando das ovelhas? Eu estou aqui, né? Mas eu estou no lugar de quem? De Jesus, isso. Quem são as ovelhas? Isso, todos nós somos as ovelhas. E as ovelhas pequenininhas, quem são? Você é uma ovelha pequenininha. Você está crescendo, né? Tem ovelha que é grandona, que nem o seu papai, não é? Tem ovelha que é pequenininha, tem ovelha que é menor que você, que é um bebezinho. E todas essas ovelhas Jesus cuida, porque Ele é o nosso bom pastor. Tá bom? Ele está cuidando de você e vai cuidar para sempre. Até o dia em que a gente vai ver Jesus com os nossos próprios olhos. Certo? Vamos cantar uma música? E daí dessa vez eu vou pedir a ajuda da congregação, a ajuda das outras ovelhas para cantar. Pode ser? Aí a gente não canta sozinho? A música é assim, ó. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Não é difícil, né? As ovelhas conhecem as mais altas, grandes, né? Então, dessa vez a gente vai cantar de pé. E a gente vai fazer uma divisão das ovelhas. Mas uma divisão que é boa, tá? Não é uma divisão ruim. As ovelhas daqui vão começar cantando e depois as ovelhas de lá vão cantar. A gente vai fazer um cânon, que se chama, tá bom? A gente vai cantar primeiro todo mundo junto. Vem cá. A gente vai cantar todo mundo junto e depois esse lado continua cantando, a gente para e depois a gente canta aqui, tá bom? Então todo mundo. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Tá vendo só quanta ovelha afinada que a gente tem na igreja? Dá para formar um coro, né? Um coralzinho. E eu gostei também que vi você cantando. Vamos fazer uma oração? E daí você vai para a escolinha? Vamos fazer a oração então. Querido Jesus, muito obrigado pela minha vida e por tu seres o meu bom pastor. Abençoa
a minha família, os meus amigos, a minha escola e a minha igreja. Abençoa também a professora que vai me ensinar um pouco mais sobre o seu amor por mim. Amém. Muito bem. Se tiver oferta, pode colocar na igrejinha, tá? E a Prof. Vilma vai continuar o culto com você. Podem se sentar? E nós seguimos com o nosso culto cantando o hino 375 do Inário Luterano. Ao mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crer de coração terá eterna salvação. Por nós o Verbo se humanou, nossa esperança se tornou. Quem nele fundamenta, em firme rocha põe o pé. Não quero divinal amor, a perdição do pecado. O Salvador nos vem livrar do que nos possa molestar. Com a palavra do Senhor, o Espírito Consolador nos traz a remissão a quem a vida eterna ama. Consola-te, pois Cristo Deus te lava dos pecados teus, justiça plena preparou, que no batismo nos legou. Na enfermidade, morte e cruz, relembra meu Senhor Jesus. Minha alma aflita te cura, e nisso devo me fiar. Cantemos glória ao Salvador, ao Pai, ao Santo Ensinador. Rendamos ao Criador, ó Deus, louvor eterno lá nos céus. Podem se sentar. Que Jesus nos abençoe durante o meditar da sua palavra. Amém. Quem já assistiu aquele filme Sempre ao Seu Lado? Uma, duas, algumas pessoas, né? Para quem não gosta de spoiler, feche os ouvidos porque eu vou contar o que acontece no filme, tá? O filme ele fala da história de um professor universitário que adota um cachorro perdido em uma estação de trem, e esse cachorro ele é apelidado de Hashi, certo? Como? Hashiko, né? O nome original dele em japonês. Eles criam laços tão fortes que o cachorro acompanha todo dia o professor até a estação de trem, quando ele vai para a faculdade. E depois vai buscá-lo na hora do seu retorno. Até que um dia, durante a aula, aquele professor acaba morrendo. Hashi, então,
nunca mais veria o seu dono. Porém, o cachorro não desiste de esperá-lo em frente à estação, porque ele tem a esperança de rever o seu dono. Passam-se anos e anos, até que o cachorro também morre esperando o seu dono. Com isso, eu fiz uma rápida pesquisa na internet, e vi que o filme ele foi baseado numa história real de um cachorro japonês da raça Akita, chamado Hachiko, que nasceu no Japão em 1923. E mesmo após a morte do seu dono em 1925, Hachiko retornou à estação de trem de Shibuya, em Tóquio, durante todos os dias restantes de sua vida, pelos próximos 9 anos e 9 meses, até a sua morte em março de 1935. Tanto que fizeram uma estátua de bronze, do Hachiko, e ela está lá em frente à estação de Shibuya, em sua homenagem. Hachiko é conhecido em japonês como Shuken Hachiko, que significa Hachiko, o cão fiel. A história de Hachiko ela já havia sido retratada anteriormente no filme japonês de 1987. E vamos ver se eu acerto a pronúncia? Hachiko Monogatari. Filme japonês, né? Depois usado como inspiração para sempre ao seu lado. Mas por que eu estou falando desse filme? Bem, a vida cristã, de certa forma, ela se assemelha à espera do cachorro no filme. Por quê? Porque a nossa vida é marcada por uma espera. A vinda do Senhor no último dia. Porém, diferente da espera do cachorro, que nunca iria se concretizar, porque o seu dono havia falecido, a nossa espera um dia vai se concretizar. Por quê? Porque Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou, subiu ao céu e prometeu que iria voltar. Além disso, o filme retrata a fidelidade do cão ao aguardar o seu dono retornar. Algo que também precisa acontecer na nossa vida, acontecer conosco. Nós devemos aguardar a vinda do nosso Senhor, a vinda do dia de Deus, com fidelidade. E para isso acontecer, nós precisamos exercitar uma coisa. O quê? Paciência. E como é difícil esperar hoje em dia, não é? Mas acreditem, não é só hoje em dia que é difícil esperar. Já na época de Pedro, quando ele escreve a sua carta, havia gente que tinha deixado de esperar pela vinda de Jesus. Além disso, já naquela época também tinham pessoas que zombavam dos cristãos. Cadê esse tal de Jesus que não vem? Onde está a promessa da sua vinda? As pessoas estão morrendo e tudo continua a ser como era na época dos nossos pais. Esse é um dos motivos que levou Pedro a escrever a sua segunda carta, incentivando os cristãos a continuarem tendo paciência, esperando a vinda do Senhor. Por quê? Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Para Deus não está demorando. Para nós, talvez. E para exemplificar isso, Pedro usa o exemplo do dilúvio.
Por quanto tempo Noé pregou arrependimento enquanto construía a arca que o salvaria do dilúvio? Mas as pessoas da sua época não quiseram ouvir e zombavam dele. Até que veio o dilúvio e destruiu o mundo inteiro. Menos Noé, a sua família e os animais que estavam dentro da arca. Noé teve paciência. Teve paciência para construir uma arca durante anos e anos. E esperar até o dia do dilúvio. Neste tempo, ele viveu em santidade, buscando fazer a vontade de Deus. E depois que o dilúvio cessou e as águas abaixaram, ele e a sua família puderam viver num novo mundo, uma nova criação. É a partir disso que Pedro nos ensina como será o dia da vinda do Senhor. Virá como um ladrão, sem avisar. E os elementos se desfarão não mais pela água, mas pelo fogo. E derreterão pelo calor. Mas nós, segundo a promessa, esperamos pelo quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, vai ser um mundo renovado, um mundo perfeito, onde não vai mais ser preciso esperar por outra coisa melhor. É a promessa definitiva de Deus, o marco final da história como nós a conhecemos. Nós temos paciência para esperar por essa promessa? Com certeza, né? Ela acontecerá no tempo de Deus. Mas ai daquele que zomba da vinda do Senhor e não se arrepende. Este perecerá à semelhança dos que pereceram no dilúvio. A pergunta que eu faço é a seguinte: enquanto esperamos a vinda do Senhor, nós ficaremos igual a Hachiko, parado na estação? De forma alguma, né? Pedro nos convida para vivermos de maneira santa e piedosa, esforçando-nos para que Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. É um chamado à santidade, para nós vivermos buscando fazer a vontade de Deus para nossas vidas, sabendo que Jesus já fez de tudo para nos deixar sem manchas, nos tirar o peso da culpa e nos trazer a paz. E como é que nós podemos ser santos? Será que não podemos ser santos? Não é isso que a Bíblia diz, né? Então nós vamos ser santos criando regras de como o cristão deve se vestir, o que ele deve comer, o que ele deve ouvir, e assim por diante. É assim que funciona? Obviamente que não, né? Cada um é livre para agir conforme a sua consciência lhe permite. E conforme a liberdade do outro. A partir do momento em que eu invado o limite do outro, eu já não estou agindo conforme a vontade de Deus. Mas o chamado à santidade é aquele anunciado por Isaías. Preparem o caminho do Senhor. Façam uma estrada reta para o nosso Deus. Endireitem os caminhos. O chamado à santidade é aquele que, a exemplo de João Batista, prega arrependimento, uma mudança de vida,
cuja atitude é compatível com a confissão que se faz. E quando acontece o abandono do caminho falso, do caminho tortuoso, para se trilhar o caminho que é certo, o caminho da justiça. O chamado à santidade é aquele que começa pelo batismo e segue pelo caminho do arrependimento. A diferença é que agora nós não mais fazemos o batismo de João, mas fazemos o batismo de Jesus, que nos batiza com o Espírito Santo, para desde agora sermos perdoados dos nossos pecados, da nossa culpa. E para nós vivermos em santidade, santidade de vida, porque o Espírito Santo habita em nós para sermos santos, realizando boas obras, cumprindo o que Deus diz para nós. Consolem o meu povo. Por isso, o chamado à santidade não tem a ver apenas com o cuidado espiritual da minha vida, mas também com a vida do meu próximo. Para que chegando o dia do Senhor, Ele não esteja entre os que não serão salvos. Amados, diferente da espera vazia daquele cachorro do filme, Isaías usa a imagem da ovelha. A ovelha com o seu pastor, para exemplificar a nossa espera e como nós devemos consolar o povo de Deus. Nós temos o consolo de que o nosso pastor, Jesus Cristo, nos apacentará, cuidará de nós. Ele recolherá entre os seus braços os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, Ele guiará mansamente. E esses cordeirinhos, como diz Lutero, são todos aqueles que ouvem a voz do bom pastor Jesus e o seguem. Portanto, sigamos a Jesus, aguardando a sua vinda com paciência, vivendo em santidade, imitando o nosso Deus que é santo e paciente, que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como afirma o salmista, escutemos o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiamos em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. E o que mais o Senhor nos diz? Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vem, Senhor Jesus. Amém. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me
com um voluntário Espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Podem se sentar? As formas que nós temos de ofertar são variadas. A primeira delas é sempre por meio das ofertas regulares dos membros, que separam a primícia de suas rendas para que seja dada continuidade ao ministério da palavra, para que as despesas com o trabalho da igreja também sejam cobertos. Outra forma de oferta são as ofertas dominicais, né? Toda semana nós participamos dos cultos e também ofertamos aquilo que está à nossa disposição. Temos também o envelope preto, que serve para cobrir as dívidas que nós temos com a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, que está em torno ali de R$3.000, a Flávia irá comentar depois. Nós temos que cumprir também com as nossas responsabilidades. E também por meio de doações para auxílio ao próximo, seja por meio de produtos de limpeza, produtos de higiene, roupas, calçados, alimentos. Tudo isso é redirecionado para as pessoas que precisam dessas coisas. E por isso também o cesto está mais próximo do altar, porque hoje é o segundo domingo do mês. E todo segundo domingo do mês nós queremos fazer essas ofertas de maneira mais concreta, né? Para não esquecermos. Sempre acontece de, poxa, esse domingo eu esqueci, no próximo eu levo, no outro esqueci de novo. Então, todo segundo domingo do mês a gente tem essa oportunidade de fazer essas ofertas especiais. E também ofertamos a nossa voz, cantando o hino 12 do Inário Luterano, enquanto acontece o recolhimento das ofertas. O teu povo aguarda o eterno
Neste momento em que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana. No dia 4, a Mauricéia Araújo Lins, lá de Sucupira. No dia 5, a Janda Teixeira da Silva, também de Sucupira. Dia 7, Enilda Nunes Cassiano, de Sucupira. Dia 8, a Julieta Regina Cardinal, daqui de Casa Amarela. No dia 10, hoje, José Melo da Silva, de Sucupira. E também Pamela Onesorg Rauch, minha digníssima esposa, né? Parabéns. Também temos aniversariantes de confirmação e profissão de fé. Dia 4, o Arthur Elvanger, que está lá nos Estados Unidos, fez 1 ano de confirmação. E no dia 4 também o Ira Newton de Oricuri fez 1 ano. Naquela ocasião ele não pôde vir, né, para o culto, e nós fizemos de maneira online. Alguns até comentam, né, que parecia uma cabeça flutuando, né, porque foi feito pelo celular e ele respondendo. Mas, graças a Deus, ele é nosso irmão na fé e, se tudo der certo, estaremos por lá no ano que vem, mais uma vez para atendê-lo, bem como aos demais que moram no interior de Pernambuco. Temos também alguns agradecimentos, né? A Pamela agradece por ela mesma, pela vida e pelas bênçãos. A Nina agradece pela proteção, o cuidado e livramento que teve no incidente na estrada no dia de ontem. Graças a Deus está aqui conosco, sã e salva, né? A Betânia agradece pela recuperação do Josemar Júnior, né? E o seu Messias agradece também pelo dia de hoje, que é o dia da Bíblia, considerado o dia da Bíblia, dia em que nós lembramos quão grande e quão importante é o trabalho das sociedades. Então, dia da Bíblia, né, é o dia em que nós lembramos com grande gratidão a Deus pela importância de haver sempre copistas, sempre pessoas que se dedicaram para que o conteúdo da Bíblia Sagrada, a salvação pela fé no Messias, no Cristo Jesus, pudesse então ser divulgado, pudesse ser distribuído também nos dias de hoje, cada vez mais em outras línguas, né, e chegar a todos os povos de fato a mensagem da salvação, e assim apressando a vinda do Senhor, como diz Pedro, né, para que todos conheçam esse Senhor Jesus e creiam nele para a sua salvação. Também temos algumas súplicas. O Vitor, ele pede por ele mesmo pela semana de provas na faculdade. Ele também pede pela Gisela, pelo trabalho da faculdade, os nossos estudantes. A Pamela pede pelo seu primo Renan e também o nosso irmão Luciano, que estão em tratamento de câncer. A Flávia pede por ela e pela sua família. Hoje completam-se 2 meses do falecimento de sua mãe. Nós queremos incluir também os enlutados em nossa oração. E um pedido de longe, né? O nosso irmão Rui, de Arco Verde, ele também agradece pela sua vida, porque amanhã será o aniversário dele. Então, desde já, nós vamos incluí-lo em nossa oração e na semana que vem lembrá-lo novamente, né, dos aniversariantes da semana que passou. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos orar. Todo-Poderoso e eterno Deus, que pela boca dos teus profetas proclamaste o advento do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor do mundo. Imploramos-te que nos ajudes para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e para que, humildes, estejamos preparados para recebê-lo, cantando alegres e unidos, Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor.
Levanta-te e brilha, ó Jesus. Tu que és o sol da justiça, ilumina com a tua luz as nações que vivem nas trevas e na sombra da morte, para que todos os povos vejam a salvação de nosso Deus. Brilha também em nosso coração e concede-nos a luz do conhecimento da tua glória, a fim de que tenhamos a mesma fé em ti e sejamos moldados de acordo com a tua própria glória. Concede-nos a graça de passarmos em perseverança e oração o tempo da nossa jornada neste mundo, alegrando-nos na esperança da tua segunda vinda, quando tu aparecerás novamente nas nuvens do céu com todos os teus santos anjos. Então tu serás adorado por todos os cristãos e temido por aqueles que não deram ouvidos ao teu chamado. Não permitas que tal dia nos encontre desprevenidos e nos surpreenda em falta de fé e em pecados. E quando for o dia da tua vinda, reúne-nos aos santos para vivermos contigo e te louvarmos por toda a eternidade. Bondoso Deus, com muita sinceridade, nós te rogamos que olhes com favor o governo do Brasil, todas as autoridades de nossa pátria, enche-os com a tua graça para que sempre andem no teu caminho, caminho da justiça. Abençoa as nossas autoridades e a sua ação para que a paz e a felicidade, a verdade e a justiça sejam estabelecidas entre nós por todas as gerações. Com humildade suplicamos-te que olhes por toda a humanidade, fazendo com que conheça o teu caminho e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações. Ó Deus, pedimos-te também que protejas todos os que viajam por terra, mar ou ar, nesse tempo de férias e de celebrações. Socorras a todos os que se encontram em perigo e dificuldade e satisfaças nas necessidades de todas as criaturas. Entregamos nas tuas mãos paternas todos os que estão aniversariando e que tiveram seus aniversários na semana que passou, a Mauricéia, a Janda, Enilda, Julieta, José, Pâmela, Arthur, Iranilton, que tiveram comemorações importantes de sua vida. Nós também te louvamos porque tu proteges aqueles que viajam, evitando acidentes graves e livrando-os de perigos, especialmente pela proteção que tu deste à nossa querida irmã Nina e o livramento que aconteceu em sua vida no dia de ontem. Também louvamos-te pela recuperação do Josemar Júnior, pelo dia da Bíblia que hoje nós comemoramos e damos graças a ti porque o conteúdo das Sagradas Escrituras, inspiradas por ti, chegaram até nós e continuará chegando a muito mais pessoas para que conheçam o teu caminho e a tua salvação. Nós também te suplicamos, Senhor, por todos aqueles que estão passando por aflições, sofrimentos, angústias. Lembramos do Vitor e da Gisela que estão passando por provas e trabalhos na faculdade. Lembramos daqueles que estão enlutados e ainda sofrem com a perda de seus entes queridos, como a Flávia e a sua família, que hoje lembram com grande pesar em seu coração o falecimento de sua querida mãe, mas também com grande alegria pelo livramento da dor que tu concedeste à dona Isabel. Nós também entregamos e pedimos que estejas ao lado destes que estão em tratamento de câncer, como o Renan, o primo da Pâmela, e o nosso irmão Luciano Cardinal. Estes e tantos outros que precisam do teu apoio, precisam do teu ânimo. Nós pedimos, conforta-os com o teu amor, dá-lhes paciência no sofrer e por tua graça liberta-os de toda a aflição. Misericordioso Deus,
ouve as nossas humildes petições. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Senhor, a quem juntamente contigo e o Espírito Santo damos toda a honra e glória, agora e para sempre. Amém. Podem se sentar. Enquanto nós aguardamos os elementos da ceia, nós seguimos com a nossa liturgia. E o pastor não deveria ter dito para vocês se sentarem, mas para permanecerem de pé. Então peço que, por gentileza, se coloquem de pé. E juntos nós oramos. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, porque tiveste misericórdia de nós e nos deste teu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Damos-te graças pela salvação que preparaste para nós, através de Jesus Cristo. Envia teu Santo Espírito aos nossos corações, para que ele estabeleça em nós uma fé viva e prepara-nos para que com alegria recordemos nosso Redentor e o recebamos em seu corpo e sangue. Ouve-nos, pois oramos em seu nome e como ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para perdão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e receberam a devida instrução, bem como se inscreveram na entrada antes do início do culto, são bem-vindos para participarem da Santa Ceia. Aqueles, porém, que não se inscreveram ou não são membros da igreja, mas que têm o interesse de participar,
nós pedimos que aguardem por um instante até que recebam a devida instrução e juntos em comunhão, em concórdia de doutrina, nós possamos participar desse maravilhoso banquete preparado por Jesus, quando Ele antecipa a sua vinda para nos dar o que nós mais precisamos, o seu corpo, o seu sangue, para perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação e para uma nova vida vivida já aqui neste mundo em santidade e que prosseguirá por toda a eternidade. Primeiramente, aqueles que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor, e enquanto é distribuída a Santa Ceia, serão colocados cânticos para serem cantados. Virá como um ladrão, toca a última trombeta, é o juízo final. Julgamento absoluto, não há como escapar. O que será de ti no grande tribunal? Resta uma chance, não deixe pra outro dia. Jesus matou a morte e oferece sua mão. Resta uma chance, não deixe pra outro dia. Jesus matou a morte e oferece seu perdão. Eis que veio sem demora pra buscar todos vocês que guardaram a palavra, confiar até o fim, até o fim. Eis que veio sem demora pra buscar todos vocês que guardaram a palavra, confiar até o fim, até o fim, até o fim.
Essa é a nossa esperança. E por isso, todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos, o Senhor irá conosco e com ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantamos o último hino, o 11 do Inário Luterano, e depois temos os comunicados da vida da igreja.
Bom dia a todos. Todos são sempre muito bem-vindos, também aqueles que nos visitam pela primeira vez, sempre muito bem-vindos, as portas estão abertas, tá? Temos alguns recadinhos rápidos, reunião de diretoria lá de Sucupira, terça-feira às 20 horas, culto em Engenho Pocinho na quinta-feira às 14 horas, do dia 14, reunião de servas lá de Sucupira no sábado, dia 16 às 16 horas, reunião de servas daqui da Santíssima Trindade, vai ter uma confraternização após o culto, né? Alguém, líder ou vice-líder, querem falar, convidar? Bom dia a todos. Bom, estou convidando as servas para a nossa última reunião do ano, que vai ser a nossa confraternização. Também vamos decidir algumas coisas, né? Fazer uma retrospectiva aí do ano, estamos preparando umas coisinhas legais, e decidir projetos para o ano que vem também, tá? Então, servas estão convidadas, a gente pede que tragam um prato de sua preferência, né? Para a gente almoçar juntas e ter essa comunhão juntas também. Obrigado. Programação super especial de Natal, né? Nós esse ano faremos diferente, faremos não uma encenação, mas nós veremos a encenação feita por atores profissionais. Então, será bem diferente o Natal com The Chosen 2023, que acontecerá no domingo aqui às 9 horas da manhã e às 17 horas lá em Sucupira. E só para vocês terem um gostinho, né? Eu vou pedir por gentileza para a Flávia passar. Você sabe onde está o Lucas? Eu não contei tudo a ele. José, não podemos continuar. Ele está vindo. Maria, você está vendo isso? Está na hora. Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lembre-se do que o seu mensageiro disse. A primeira coisa que o seu mensageiro disse. Não tenha medo. As pessoas devem saber. Tá aí, as pessoas devem saber, né? E por isso lá na mesa de recepção tem convitinhos para vocês levarem para casa e convidarem pessoas para virem saber a respeito do Natal, ok? Nós teremos uma programação muito bacana, muito especial, com vídeos preparados por essa equipe do The Chosen, também alguns cânticos natalinos, tá? Então, venham, tragam pessoas, porque todos nós precisamos saber. Mais algum recado por parte da liderança? Pessoal, o culto vai seguir com a assembleia, mas depois a gente vai vender sapatos aqui do lado. Então eu peço que todos nos apoiem, né, porque isso é o Departamento de Ação Social que está promovendo essas vendas para a gente dirigir o resultado das vendas para as ações sociais da nossa igreja, tá? Obrigado, então, departamento. Também um aviso bem rapidinho dos jovens, né, da juventude, que agora, né, depois vai ter esse momento agora da reunião, mas logo depois, né, a gente também vai ter um momento de vender um bolo, né, um bolo que a juventude preparou, para a gente poder arrecadar, né, doações, dinheiro, para poder viajar para o congresso que vai ter ano que vem, lá em Campina Grande, né. Então, quem puder ajudar os jovens, né, a gente vai agradecer bastante a ajuda de cada um. Amém. Tá aí, então, depois
né? A gente vai dar 5 minutinhos aqui, vai ter a assembleia e depois vocês podem sair com estômago cheio e com calçados novos, né? Certo? Eu me despeço de vocês, não na saída, não agora, mas aqueles que são os membros, né? Fiquem para a assembleia, tomem uma água rapidinho, vão ao banheiro, que a presidente já vai fazer a abertura logo mais, ok? Até mais.